no campo elétrico. Esse item aqui é importante, mas para bem mais adiante, que é a parte das equações de Maxwell. Mas essa parte aí, a gente não vai mexer muito, né? Quer dizer, é bom saber calcular a energia, mas o que é específico mais, que seria essa fórmula, ela não tem muita importância aqui. Essa aqui até vai ter, tá? Então, vamos ver aqui como se calcula a energia armazenada no campo elétrico do capacitor. Tá? Então, aqui, para calcular isso, basta simplesmente calcular o trabalho. Né? Aí vocês lembram as definições que a gente já viu sobre o trabalho elétrico? O trabalho, né, é o potencial vezes a carga. Tá? Ele colocou essa linha aqui só para diferenciar que esse daqui ele está sendo considerado dentro do capacitor. Tá? Depois você vai integrar, aí volta a letra convencional. Tá? Então, aqui você vai colocar o V' expresso como a tensão dentro do capacitor. Tá? Então, Q é VC, né? Então, V é Q sobre C. Tá? Q' sobre C daqui. E aí depois faz essa integralzinha aqui, ó. Trabalho total, né? É a somatória do trabalho em cada pedacinho, e dá essa integral aqui, ó. Q' dQ até a carga acumulada, que dá, naturalmente dá, ó, Q2 sobre 2C. Então, o trabalho realizado para calcular, para armazenar energia num capacitor, pode ser calculado em joules, né, por essa expressão, Q2 sobre 2C. Tá? E isso aqui é simplesmente como o trabalho é a própria energia potencial, né, e aqui não importa o sinal, né, então a energia potencial que é armazenada dentro de um capacitor é calculada dessa forma. Tá? Esse resultado é muito importante, principalmente para essa questão de tecnologia de baterias, tá? Que os capacitores foram a primeira forma, o primeiro dispositivo criado para se armazenar energia elétrica dentro de um recipiente, tá? Quem teve essa ideia original foi um cara chamado Leiden, ainda no século XIX, 1830, por aí, não lembro, tá? E ele criou a ideia de que podia armazenar energia dentro de uma garrafa de água. Tá? Aí, na época, acharam que ele era doido, mas ele acabou criando esse dispositivo, que era uma espécie de capacitor de água. Tá? Então, que é basicamente ainda se utiliza hoje, que é o dispositivo, a bateria de um carro. Tá? A bateria de um carro, o dielétrico é basicamente água filtrada, puríssima, né? E a energia dentro da bateria do carro, ela é armazenada em moléculas de água, que são polares permanentes, e elas se alinham com o campo quando a bateria é carregada. Né? E depois, quando a bateria está cedendo energia, ocorre um rearranjo de cargas entre os terminais e ela consegue ceder energia, por exemplo, para girar o motor de arranque do carro. Tá? Então, é uma coisa extremamente importante nessas aplicações. Então, tem essas limitações aqui, ó, sobre quantos joules se pode tirar de energia de uma certa configuração de eletrodos, água, né? E tem aditivos que se coloca dentro com ácido para aumentar a quantidade de íons, né? Então, é uma outra coisa, eu vou falar sobre isso, mas é basicamente isso que é utilizado, por exemplo, para girar o motor de arranque do carro de vocês, caso vocês tenham, ou dos pais de vocês. Quando vocês ligam a chave do carro, ela aciona um motor elétrico, que é chamado motor de arranque. Esse motor elétrico é alimentado diretamente pela bateria, tá? E esse motor é responsável por girar o eixo do motor principal, o motor a combustão, tá? Aquele que a gente já falou dele. Quando ele gira o eixo do motor a combustão, ele também aciona um gerador elétrico que está conectado ao eixo. Tá? Então, quando esse giro ocorre, o gerador elétrico começa a produzir eletricidade, tá? E essa eletricidade aciona as velas de ignição, como a gente já viu mais atrás. Tá? Fornece energia elétrica para a centelha, para a descarga que ocorre dentro das caixas de combustão do motor, e aí o motor explode, né? Ocorrem as explosões, e o eixo do motor é acionado por essas explosões que ocorrem nas caixas de combustão. Aí, gerando o eixo do motor,
Vocês soltam a chave, né? Soltando a chave, o que acontece? Desliga o motor elétrico e fica só o motor a combustão. E aí o ciclo continua. Então, nesse caso, o gerador elétrico vai fornecer diretamente a energia, o gerador elétrico conectado ao motor, ao motor principal, ele produz eletricidade para alimentar as velas de ignição e outras partes elétricas, e também ele recompõe a carga da bateria, tá? Então, a carga da bateria é recomposta imediatamente depois que a bateria é utilizada para acionar o motor de arranque. Tá? Agora, a bateria, na verdade, num carro comum, ela faz um esforço enorme para girar esse motor de arranque. Tá? Embora hoje em dia a mecânica dos automóveis seja tão sofisticada que que existe uma inércia muito pequena das peças do motor e as peças são muito leves, né? Mas a bateria, mesmo assim, ela consome em torno de 40 amperes, tá? Que é a unidade de corrente, a gente já viu? 40 amperes para conseguir girar o motor de arranque. Tá? Então, ela só consegue fornecer essa carga durante alguns minutos, né? Tipicamente, no máximo, uns 5, 10 minutos. Tá? Se o motor principal de combustão não pegar e acionar o gerador elétrico, essa bateria vai perdendo carga, né? Rapidamente, e depois chegar a um ponto, ela não consegue mais girar o motor elétrico. Tá? Vocês medirem a diferença de potencial, que você já sabe o que é agora, o valor nominal é 12 volts. Tá? Mas se vocês ligarem o motor de arranque e forem colocar um aparelho de medida, um voltímetro, na bateria, vocês vão ver que esse 12 volts vai caindo rapidamente. Tá? Então, com o tempo, ele vai caindo para 12, 11, 10, 9, 8, 7. Quando ele chegar a um valor muito pequeno, aí vocês vão vendo a rotação do motor de arranque vai ficando cada vez mais lenta. Tá? Então, o carro vai fazendo aquele barulho assim, vum, 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 vum. Então, significa que a bateria está descarregando porque ela não consegue ceder energia suficiente para manter o motor de arranque girando. Tá? Então, essa é uma limitação tremenda que as baterias do tipo capacitivo têm. Tá? Ela só consegue fornecer energia durante um intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Aí isso limitou a construção de carros elétricos durante mais de 150 anos, porque os carros elétricos foram inventados ainda em 1890 e pouco, 130 anos, né? Na mesma época do motor de combustão. Tá? Agora, o motor de combustão, ele é um motor que converte energia química em trabalho mecânico, ele é extremamente eficiente e autônomo. Né? Ele não precisa de nada externo. Ele gera tudo o que ele precisa em termos energéticos. O motor de elétrico, ele precisaria ter uma bateria suficientemente potente. Tá? Então, as baterias capacitivas não conseguiam fazer isso. Tá? Então, lá por volta de 1890, o carro que foi utilizado na demonstração, um carro daqueles bem precários, a bateria que foi utilizada nele era do tamanho do carro, tá? Então, o carro inteiro era uma bateria e ele só conseguiu andar 100 metros, tá? Então, agora, esse problema ficou praticamente intocado durante 100 anos, tá? E só em 1990 e pouco é que um químico inglês, que ganhou o prêmio Nobel 3 anos atrás por isso, um químico inglês conseguiu criar baterias de lítio, né? As baterias de lítio, elas têm uma propriedade que tem reações químicas envolvendo lítio, que ele é como se fosse, ele é hidrogênio metalizado, tá? O hidrogênio é da primeira linha da tabela periódica, o lítio está logo atrás dele embaixo, é o número 3. O hidrogênio 1, ele é 3. Ele também só tem um elétron na última camada, então ele funciona exatamente como hidrogênio, só que ele é metálico. Tá? Então ele tem um poder de combustão violento. Tá? Agora, então esse químico inglês, ele imaginou que se ele adicionasse uma substância de lítio numa bateria capacitiva, essa bateria poderia produzir uma liberação de carga tremenda. Tá? Isso que aconteceu. Só que o único problema é que os primeiros protótipos da bateria todos explodiram. Tá? Na verdade, a bateria é um explosivo, tá? Como se fosse C4. Tá? O lítio, ele é como hidrogênio altamente reativo com oxigênio, ele oxida rapidamente. Tá? E ele libera uma quantidade de calor e, eventualmente, luz muito grande. Tá? Então, as baterias de lítio, se vocês rasparem, furarem ela e expuserem ela à atmosfera, ela rapidamente pega fogo. Tá? Então, elas têm esse problema. Aí ele criou um método lá que ele pega o lítio e encapsula com uma substância, um outro composto químico e deixa liberado só pequenas quantidades. Tá? Então, aí, com isso, ele consegue liberar cargas, mas de uma forma controlada. Tá? Então, tem essa dificuldade. Bom, mas isso são só comentários, né?
comentários adicionais, né? Mas o importante é isso aqui, ó. A energia potencial é dada por essa forma. Pode ser escrita tanto em termos de carga direta quanto em termos de capacitância, meio de CV2. Tá? Agora, bom, então a energia armazenada está associada ao campo elétrico, né, entre as placas. Tá? Aí isso aqui não interessa. Tá? Ó, a densidade de energia também é uma coisa importante lá mais no final do capítulo, no final do livro. Então aqui não é tão importante. Mas se pode calcular quantos joules por metro cúbico existe, por exemplo, dentro de um capacitor, é chamada densidade de energia. Tá? Então isso aqui é importante, por exemplo, na propagação de ondas eletromagnéticas, para se medir quanto de energia ela tem dentro da onda e como é que ela está se propagando. Tá? Então, nesse nível aqui não é uma coisa tão importante, mas pode-se calcular que se a energia U estiver distribuída dentro de um volume, dentro do capacitor, né? No caso, por exemplo, lembra que o capacitor tem uma placa A e a distância D entre elas. Tem um volume A vezes D. Tá? Então, vocês podem dividir a energia total pelo volume, CV2 por AD. E utilizar a relação de capacitância aqui, ó, tá? A capacitância de placas paralelas no vácuo. Tá? Então, se utilizar essa relação aqui, você pode escrever dessa forma, e como V sobre D é o valor do campo elétrico entre as placas, ó, se chega a essa conclusão aqui, ó, substituindo por E, tá? Chega a essa conclusão que a densidade de energia do campo elétrico dentro de um capacitor ele é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Tá? Então, quanto maior a intensidade do campo, a amplitude de oscilação do campo, maior a densidade de energia, ou seja, no caso seria joules por metro cúbico, ou joules por milímetro cúbico, ou algo equivalente. Tá? Isso aqui, nesse ponto aqui, não tem maior importância. Tá? Mas, no caso, mais adiante lá, vou comentar, isso aqui mostra quanto de energia uma onda eletromagnética transporta. Por exemplo, uma onda de rádio, ou onda de televisão, tá? Qualquer onda, por exemplo, que ocorra entre a Terra e um satélite, ou entre um satélite e outro, ou entre a Terra e qualquer outra coisa que estiver no espaço, ela leva essa energia aqui, tá? Então, essa energia pode ser detectada por outro equipamento e, eventualmente, transfere energia para ele. No caso, por exemplo, de transmissão de televisão, ou de rádio, internet, tudo é feito através do aproveitamento dessa energia que vai no campo elétrico, que se origina dentro de por exemplo, de um capacitor e depois se propaga pelo espaço vazio. Tá? Mas nesse ponto aqui, isso aqui talvez não tenha muito significado para vocês. Tá? Então, aqui tem exercícios aqui sobre isso, tá? É interessante que vocês olhem. Tá? E aqui faz um cálculo aqui de quanto de energia teria aqui dentro de uma esfera condutora isolada. Tá? Vocês lembram que uma esfera condutora isolada é aquela que vocês têm dois capacitores, um capacitor de cargas esféricas, de superfície esférica, e uma delas é levada para o infinito. Tá? Aí sobra só a esfera interior. Tá? Aí faz essa continha aqui só para vocês praticarem, e acha que a energia dentro 103 nanojoules. Tá? Então, depois... E acha também a densidade de energia. Qual é a densidade de energia que ele calculou? Fazendo a conta, o campo elétrico é coulombiano, dividido pelo volume da esfera, deu esse valor aqui, ó, 25 microjoules por metro cúbico. Tá? Então, a densidade de energia é bastante pequena. Tá? Então, mas isso tudo aqui, essa seção aqui, praticamente não tem maior relevância nesse contexto que a gente está trabalhando, tá? Porque ela tem a ver mais com onda eletromagnética e a gente não vai mexer com isso. Tá? Agora aqui, ó, esse item aqui é importante, principalmente para a produção de baterias, como eu já tinha comentado no anterior, tá? E esse item aqui se discute qual é o efeito de colocar dentro do capacitor um dielétrico que não seja o ar, tá? Que não seja o espaço vazio, tá? Então, você vai introduzir essa noção aqui da constante dielétrica. Constante dielétrica K, tá? E associado a ele tem aquela propriedade que eu já comentei várias vezes, que é a rigidez dielétrica, tá?
que é medido em kV por milímetro em geral. Tá? Então, a rigidez dielétrica, o que ela quer dizer? Então, ela quer dizer que o meio que está circundando dois eletrodos metálicos e que entre eles existe uma diferença de potencial grande, ou seja, existe um acúmulo de carga entre eles, um deles é positivo, outro negativo, existe um campo intenso entre eles. E esse meio aí, ele tem que tentar resistir, ó, a, a, a ruptura, ou seja, ele tem que tentar resistir à passagem de corrente direta entre as moléculas do meio. Tá? Então, se isso ocorrer, se diz que o meio foi rompido, foi destruído. Tá? Então, ocorre o que se chama de ruptura dielétrica. Ou seja, o meio neutro passa a conduzir a eletricidade. Tá? Isso aqui só acontece em condições, né, bastante específicas. Então, no caso do ar, você colocar uma camada, ó, de 3 milímetros, de 3 milímetros, por exemplo, ou melhor, uma camada mais fácil, uma camada de 1 milímetro, né? Por exemplo, entre essa linha laranja, né? E essa linha aqui cinza, digamos que você tiver aqui 1 milímetro entre elas, né? E isso foi preenchido de ar. Então, se você colocar um gerador de tensão em que uma placa de cima esteja a 3.000 volts em relação à placa de baixo, no meu caso aqui, então vai ocorrer aquele centelhamento que ocorre na vela de ignição do carro. Tá? Vai ocorrer uma faísca, normalmente entre a placa de baixo e a placa de cima, porque vai haver um caminho em que os elétrons vão conseguir fazer para sair de uma placa e atingir a outra. Tá? Então, isso no ar corresponde a 3.000 volts por milímetro. Tá? Então, se uma distância é de 1 milímetro, vai precisar de 3.000 volts para ionizar o ar aqui dentro e fazer um caminho, né, por onde a eletricidade passa de uma placa para outra, fazendo um curto-circuito, né, entre as duas placas. Tá? E, então, os dois parâmetros que se usa para medir isso, um é a constante dielétrica, ela mede o poder de armazenamento de eletricidade dentro daquele dielétrico. Tá? E outra é a rigidez dielétrica. Ela mede, ó, quanto essa substância dielétrica é capaz de resistir a uma diferença de potencial. Tá? A tendência de produzir trabalho através do meio. Tá? Então, o ar, por exemplo, que é o capacitor básico, ele é 1,0054. No vácuo é exatamente 1, tá? 1,00000. Tá? Agora, o ar, que não é o vácuo, é um pouquinho mais denso que o vácuo, é 1,0003054. E a rigidez é essa que eu já tinha comentado. Agora, se vocês quiserem fazer aumentar o poder de carga do capacitor, vocês podem testar uma série de materiais. Ó. Então, eu tenho aqui uma listagem deles. Ó. Poliestireno, por exemplo, aumenta em 2,6 vezes a capacidade. Tá? Então, se você tiver um capacitor de placas paralelas, né, com uma certa capacitância, se vocês colocarem o poliestireno, ele aumenta 2,6 vezes. Tá? Então, esse K é um fator que aumento da capacitância devido à troca do meio. Tá? O meio, em vez de ser ar, passa a ser poliestireno. E ele também aumenta a rigidez. Ó. Ele resiste, ó, 8 vezes mais do que o ar. Tá? Então, se vocês colocarem uma tira de poliestireno, ó, de 1 milímetro, por exemplo, entre essa faixa laranja e a faixa de baixo, digamos que seja poliestireno, em cima tem uma placa positiva, embaixo a placa negativa, vocês precisariam colocar, ó, 24.000 volts de diferença de potencial entre as duas, para que o poliestireno permita a passagem de elétrons através dele, tá? Ou seja, ocorra a ruptura. Né? Então, o poliestireno também é muito utilizado em capacitores, que ele aumenta a capacidade e a rigidez dielétrica. Agora, uma coisa que é automático aqui nessa história é que se o material colocado entre as placas do capacitor for um material complexo, quimicamente complexo, ele aumenta a capacidade, melhora a rigidez e o tamanho do capacitor diminui. Tá? Então, isso é importante em circuitos eletrônicos de pequenas dimensão. Tá? Um capacitor feito de poliestireno, ele vai ser muito menor do que um capacitor feito a ar, tá? Porque para atingir um certo valor que seja necessário, que seja procurado, se colocar o ar, teria que ter um capacitor com placas muito grandes. Tá? Agora, se colocar o poliestireno no lugar, você
praticamente pode cortar 1/3, né? A 1 sobre 2,6, 1/3 praticamente, o volume do capacitor, ou seja, o espaço que ele ocupa. Tá? Então, nessas aplicações de eletrônica, existem materiais específicos para que o tamanho do capacitor seja o menor possível. O papel também é outra possibilidade, ó, já aumenta 3,5. Agora, a rigidez é menor do que o poliestireno. A rigidez é 16.000 volts por milímetro. Tem outros aqui que não se tem a medida exata. Tá? O óleo de transformador é muito importante. Ele é aquele ascarol, um óleo altamente tóxico, né? Mas ele tem uma propriedades elétricas muito importantes. Ó. Ele aumenta a capacitância. Agora, a resistência dele a diferença de potencial não é muito grande. Não é mostrado aqui, mas todos os óleos, em geral, não são muito resistentes à mudança de potencial. Tem os outros elementos todos aqui, o Pirex, tá? 4,7, o 14, etc. E se vocês forem andando aqui, ó, vocês podem andar na água. A água é muito importante. A água a 20 graus, ela aumenta para 80 vezes, por isso que ela é usada na bateria do carro. Na verdade, como nossas condições são mais para esse lado de baixo, aqui, 25, então ela teria esse poder de 78 vezes e meio. Né? Então, você veja, um capacitor a ar, ele teria 1 unidade de capacitância. Tá? Se vocês tirarem o ar entre as placas, colocarem água pura, destilada, isso aumenta em torno de 80 vezes. Tá? Então, é o que ocorre na bateria do carro. Tá? Agora, só que essa água tem que ser extremamente filtrada, né? Destilada, para não conter nenhum mineral. Porque se ela contiver minerais, os minerais começam a se orientar no campo elétrico e vão provocar curto-circuito dentro do dia elétrico. Tá? Então, a água foi a primeira substância utilizada para armazenar energia, ainda no século XIX. A garrafa de Leyden, ela era uma garrafa cheia de água pura e tinha 2 eletrodos. Ele conseguia colocar água lá, eletricidade, e depois que ele tirava o gerador que carregou a garrafa, ele ia olhar os eletrodos, aproximava os eletrodos um do outro e saía a faísquinha. Tá? Aí ele mostrava isso. Aí ele criou a bateria e, ao mesmo tempo, o capacitor. Né? Aí o material que tem assim maior a relação que se conhece, pelo menos até esse momento, é esse titanato de estrôncio. 310 vezes e uma rigidez, 8.000 volts por milímetro. Então, é um material bastante sofisticado. E ele é utilizado em microcapacitores, capacitores que se precisa de um certo valor, mas com um volume muito pequenininho, em circuitos de pequena dimensão. Né? Então, basta uma pequena folhinha desse titanato entre 2 plaquinhas e ele armazena 310 vezes o equivalente a um capacitor a ar e tem uma rigidez dielétrica razoável, ó, 8. Né? O ar é 3, né? Seria 8. Né? 8.000 volts por milímetro. Ó. Aqui, como já foi dito no vácuo, é exatamente isso. Aqui tem os capacitores que foram utilizados historicamente nas primeiras experiências, né? Aí por volta lá de 1830, por aí, que o Michael Faraday utilizou, né? Todos esféricos, né? Você repara. Tá? Então, agora, existe uma discussão aqui, que eu vou passar rapidamente. Aqui são os efeitos de um dielétrico. Ó. Se vocês tiverem a bateria, se a bateria tiver com a voltagem fixa, e vocês tiverem um capacitor a ar, por exemplo, tem uma certa capacidade. Tá? Se vocês preencherem o espaço entre eles ou com um dielétrico de constante elétrica K, o que acontece? Mantida a bateria fixa, a capacidade de carga aumenta. Tá? Ó, você veja que aqui ó, tinha só 4 cruzinhas e aqui dobrou, tá? Para ilustrar isso. Tá? Então, vocês podem fazer essa experiência de forma real, né? Mantiver a diferença de potencial entre as placas de um capacitor e medir a carga e colocar um desses meios dielétricos entre as placas, pode ser o papel, poliestireno, ou água, né? Mas só que a água é muito complicado porque tem que conter ali alguma coisa. Né? Se colocar aqui dentro, o que acontece? A capacidade de
armazenamento de carga aumenta bastante, tá? Então, por isso que existem aqueles capacitores que eu já falei para vocês, eletrolíticos, tá? Então, em vez de ar, você coloca um óleo aqui dentro, tá? Colocar o óleo eletrolítico, a capacidade aumenta de forma dramática, né? Mas também ele é muito sensível à descarga elétrica, a rigidez de elétrica é baixa, tá? Esse caso B, aí já é o contrário, ó. Se mantém a carga constante, ó, tá? Aqui seria, por exemplo, quatro cruzezinhas, né? Uma, duas, três, quatro, tá? Uma certa carga aqui é proporcional a esse número de cruzes, de sinais mais, né? Olha aí, vocês vão ter uma certa diferença de potencial que é proporcional à carga contida. Lembra que Q é igual a CV. É isso? Agora, se vocês colocarem um dielétrico, o que vai acontecer? A capacitância aqui dentro aumenta, tá? Mesma forma que aconteceu no caso A. Mas como a carga é constante, o potencial, a diferença de potencial necessária para produzir essa mesma carga diminui, ó. Porque como Q é igual a CV e o C aumentou, Q é constante, né? E implica que o V tem que diminuir para manter a quantidade de carga constante, tá? Então, nesse caso, um capacitor a ar precisaria uma quantidade de potencial grande para fazer Q igual a C vezes V, tá? Então, esse C tem um certo valor, então você precisaria de um valor V do potencial para multiplicado pelo C dá o Q, tá? Agora, se você pegar o material e colocar entre elas, você aumenta o valor do C, tá? Como o Q é fixo, por hipótese, e aumentou o valor do C, o V tem que diminuir para manter o produto constante. É o caso aqui, tá? Então, se vocês quiserem carregar um capacitor com uma certa carga e não quiserem submeter ele a uma tensão muito grande, ou o circuito não puder chegar a uma tensão muito grande, uma diferença de potencial muito grande, o que vocês fazem? Aí vocês colocam algum material lá, desenha o capacitor para ele ser construído com algum material desses que existem para preencher o espaço entre as placas, tá? Aí, com isso, vocês conseguem a mesma carga, mas com uma voltagem, a diferença de potencial bem menor, tá? É isso que acontece aqui. Bom, aqui tem esses cálculos. Tem vários cálculos desses sobre a energia, né? Aqui tem uma discussãozinha sobre o que ocorre com as moléculas no dielétrico, tá? Eu já falei para vocês várias vezes que os dielétricos eles podem ser do tipo permanente, como a água, ou induzido, como é o caso da maioria das substâncias químicas que são utilizadas em dielétricos, em circuitos eletrônicos, né? Então, em geral, são macromoléculas, né? Bastante complexas, mas elas têm normalmente a forma esférica, né? O próximo da esfera. Mas quando ocorre o campo elétrico, elas se alinham, tá? Esse alinhamento é que produz o armazenamento de energia em forma potencial, tá? É isso que vai provocar o acúmulo de energia entre as placas do capacitor. É a polarização do dielétrico, tá? Aqui tem uma discussão sobre a visão atômica. Isso aqui a gente não vai muito longe, porque não tem muita consistência com o nosso curso. Nosso curso de eletromagnetismo, na verdade, só esclarecendo aqui uma distinção, quer dizer, fazendo a distinção, ele, para o nível que vocês estão trabalhando, ele é chamado de eletromagnetismo de engenharia, tá? Ou seja, ele foi desenvolvido originalmente para dispositivos macroscópicos, ou seja, dispositivos que se pode construir em cima de uma bancada, né? Então são dispositivos típicos, transformadores, motores, né? E redes elétricas, né? Depois, mais tarde, circuitos elétricos básicos, né? Com componentes que se pode conectar diretamente um com o outro através de fios, baterias, etc. Tá? Agora, existe o eletromagnetismo que se usa na física, que é chamado eletromagnetismo microscópico, tá? O eletromagnetismo microscópico, aí ele é responsável pela ligação pela estabilidade e pela construção de átomos, moléculas e núcleos, tá?
E as relações que se utilizam não são exatamente essas que a gente está utilizando, está trabalhando aqui. Tá? Existe uma formulação microscópica do eletromagnetismo. Tá? Aí, essa é utilizada na física, para discussão de todas as propriedades físicas, de forma teórica, discussão das propriedades de construção de átomos, moléculas e qualquer outro tipo de material. Hoje, existe uma infinidade de materiais sofisticados, né, que são construídos a partir de equilíbrio elétrico, né, o elétrico e o magnético, né, como nanocondutores, materiais como grafite, não, grafeno, né, e todo tipo de tecnologia de chips, transistores, alguns dispositivos sensíveis à luz, sensíveis a calor. Então, tem uma série de propriedades, todo tipo de semicondutor. Então, lá se utiliza a discussão atômica, né? Então, essas discussões aqui, na verdade, são relativas a essa parte que seria o eletromagnetismo na versão da física, tá? Mas aqui a gente está discutindo basicamente o eletromagnetismo na versão macroscópica, a versão de engenharia. Tá? Mas isso aqui, então, é só bom ter uma noção mínima, né? Para não ficar assim, sem saber do que se fala. Tá? Mas os dielétricos, como eu já falei, existem moléculas que são polares, são permanentes, como a água, e as moléculas que são apolares. Tá? As moléculas apolares são as que são utilizadas de forma mais bom, de forma, como que se diz? São moléculas que são utilizadas de forma geral na construção de elétrons, na construção de dispositivos, né? Mas eles utilizam moléculas que, em geral, não têm o próprio dipolo. Tá? Quando um campo externo, inicialmente ele é zero, é aplicado, elas se deformam e ficam em forma elipsóide ou forma de charuto. Tá? Então, eles se alinham com o campo, tá? E, eventualmente, elas também produzem um campo contra, né? O campo que carregou elas. Tá? De modo que o campo total resultante é menor do que o campo que foi aplicado. Tá? Aí esse mecanismo aqui, ó, esse alinhamento, como eu já disse, né, é que produz, né, a energia potencial interna, provoca o armazenamento, né, de energia no capacitor. Então, né. A outra discussão seguinte, né, seria como a lei de Gauss é modificada quando se coloca um dielétrico. Tá? Então, você lembra toda a discussão do capítulo 23, né? Então, aqui a única diferença que vai ter é que você vai colocar dentro da lei de Gauss a constante, a constante dielétrica. Tá? Fora isso, ela continua exatamente igual, tá? E a única restrição que tem é que, como ela já implica, se leva em conta a distribuição de cargas no dielétrico, tá? Quando se aplica a lei de Gauss dentro de um capacitor, então deve-se ignorar a existência do dielétrico. Tá? O efeito dele já vai estar no K, e se utiliza aqui somente cargas de condução, tá? Cargas que estão nos metais. Tá? Cargas de indução dentro do dielétrico não aparecem aqui. Tá? Então, aqui esse caso aqui. Ó. Então, tem uma demonstraçãozinha aqui, aquela de sempre, e aqui se faz a demonstração formal, levando em conta as duas cargas. Ó. Essa aqui é de condução, que a linha é induzido. Tá? E se faz o cálculo aqui, ó, a carga o efeito da constante dielétrica é reduzir, como a gente já viu adiante, é reduzir o campo elétrico necessário para produzir o alinhamento do dipolo, esse aqui, produzir esse alinhamento, tá? De modo a atingir a uma certa carga Q entre as plantas. Tá? Então, se tiver no ar, por exemplo, precisa de um campo maior, grande. Tá? Esse aqui é o campo externo que foi utilizado para induzir, tá? O alinhamento. Então, se tiver com um dielétrico muito próximo do ar, do vácuo, esse campo tem um valor muito grande. Tá? Agora, se for colocando materiais que sejam cada vez mais complexos, mais complicados, com macromoléculas, elas vão produzindo um alinhamento automático muito mais fácil e o campo necessário vai caindo. Tá? Ele cai exatamente com 1 sobre K. Tá? Então, é 0 sobre K,
vai ser o campo necessário quando se tem um certo dielétrico. É isso que acontece aqui. Tá? Esse efeito aqui, ó, né? Esse efeito aqui, tá? Aí, colocando isso aqui tudo dentro, substituindo na lei de Gauss, ó, aqui é 100, né? Aqui é 100, só tem um certo campo, é zero. Quando se coloca o dielétrico, esse campo aqui diminui, ó, o tamanho dele. Tem uma constante dielétrica e o campo necessário, o vetorzinho, ó, diminui. Vai produzir a mesma carga aqui, né, que seria produzida sem o dielétrico. Tá? Aí tem aí se chega àquela conclusão, que a lei de Gauss, a única alteração é que entra uma constante K aqui no meio. Tá? Ela está dentro da integral porque, eventualmente, o material pode não ser homogêneo. Tá? Alguém uma vez me perguntou o que aconteceria se não fosse homogêneo. Tá? Então, aqui ela está dentro por essa possibilidade. Tá? Se o dielétrico não produzir um campo homogêneo, uniforme dentro da sua região, aí ele afeta a integração, tá? Aí é um caso bastante mais complicado. Agora, em geral, nesses problemas todos que a gente vai eventualmente comentar, ele é só uma constante fixa, tá? Então, no caso da integral, ele sai da integral e vem para o lado de fora e só afeta de forma multiplicativa. Tá? O resto é exatamente igual. Tá? Mas em dielétricos extremamente sofisticados, esse troço pode ser uma função das coordenadas. Tá? Aí a coisa é muito mais difícil. Tá? Então, mas a gente não vai ver nada dessa forma. Tá? E aqui também, aqui então, assim, tem a rediscussão da lei de Gauss, né? Levando em conta um dielétrico. Tá? Então, a única dificuldade, a única alteração é ter o K, tá? E como ele já entra em conta o efeito das cargas induzidas, então só se deve considerar para efeito de acúmulo de carga as cargas de condução, as cargas que são movimentadas de forma efetiva no metal. Tá? As cargas que são apenas de polarização não entram aqui, tá? Só entram cargas de condução. Aí tem exemplos aqui, ó, né, de calculando o campo, ó, um capacitor A, né, deu 8,21, né? Aí qual o valor da carga e tal? Conseguiu achar aqui o valor? 7,2. Depois ele pergunta aqui, qual o valor do campo elétrico? Né? O valor do campo elétrico. Agora ele quer saber, ele quer saber aqui, ó, colocando um dielétrico, tá? Agora se coloca um dielétrico, né? E quer saber qual o valor aqui do campo. Ó, então, nesse caso aqui, se faz as contas, ó, essa parte aqui, 100. O dielétrico, ele só ocupa um pedaço. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, ele ocupa um pedaço que tem a largura B, mas a distância entre as placas é D. Tá? Então, tem um espaço vazio e tem uma largura D menos B. Tá? E aí ele faz a conta aqui para saber qual vai ser a capacidade. Tá? Aí se utiliza a lei de Gauss aqui, ó, K já do lado de fora, né? Que é somente essa carga de condução, ó, essa parte que está vazia. Tá? Aqui dentro, as cargas induzidas, ó, elas não entram no cálculo porque elas já estão no K. Tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, se chega a 6,9 kV por metro. Tá? Esse já tinha calculado no caso antes. Antes já tinham calculado aqui, né? Tinha aqui, mas ele não fez a conta. Antes já tinha calculado aqui. Ele não fez a conta de esforço. Agora, esse caso aqui, então, colocou o dielétrico, né? E achou isso. Agora é o seguinte, qual é o campo no interior do dielétrico? Né? Aliás, não, aqui é zero, né? Aqui o E0 é o campo, né? Na parte né? Entre o capacitor, ou seja, entre uma placa e outra. Agora, no interior, ele vai calcular o campo E1. Né? Aqui. Qual é? Aqui. Qual é o campo E1 dentro do interior? Né? Aí ele vai usar a lei de Gauss, né?
dentro do dielétrico, tá? Então, dentro do dielétrico tem só tem aquelas cargas induzidas, tá? E ele usa a lei de Gauss aqui, ó, dentro do dielétrico, e acha um valor menor. Ó. Então, dentro do dielétrico, o campo é sempre bem menor do que fora dele, ó. Porque o dielétrico tem aquele efeito que eu já mencionei. As moléculas conseguem fazer o carregamento com um campo menor do que sem ele. E a última coisa, ele quer saber o potencial, tá? De uma placa até a outra, ao longo de uma linha reta, né, perpendicular ao plano das cargas. Então, aqui você quer saber o potencial, a integral dos campos, né? Aí tem dois campos, ó, fora do dielétrico, dentro do dielétrico. Tá? E o campo potencial vai ser basicamente, né, o campo vezes a distância. Né? E aí você faz a conta para esse valor aqui, ó, 52. Tá? Agora, qual é a capacitância entre as placas? Né? Qual é a capacitância entre as placas? Aí é só dividir agora, na carga obtida, que já foi obtida acima, por esse potencial que foi obtido aqui. Ó, tá? Então, deu 13,4 picofarad.